Que está aqui discutindo as questões envolvendo o governo Donald Trump, as manifestações nas ruas frente a isso, e trazendo especificamente agora no ponto da nossa discussão, Trump vindo desrespeitando decisões judiciais contrárias à política de deportação que a gente vem acompanhando aqui nos últimos dias, e o caso mais evidente envolvendo um residente ilegal lá dos Estados Unidos, um salvadorenho enviado para Salvador como criminoso por engano, em que o governo está se negando a trazer ele de volta agora, depois de reconhecer esse engano, mas em meio à polêmica, a Suprema Corte suspendeu também a deportação de venezuelanos acusados pelo governo de fazerem partes de gangues. Eu queria uma análise da senhora sobre esse caso específico, mas eu aproveito só antes para trazer aqui para a nossa audiência também um destaque da Folha de São Paulo, que saiu agora há pouco, do presidente Donald Trump afirmando nas redes sociais que esse migrante, o que teria sido, o que foi levado ali de forma por engano para El Salvador, o Kilmar Abrego, ele teria uma tatuagem da gangue salvadorenha MS-13, insinuando que essa seria uma evidência para a deportação dele, que foi feita por engano pelo governo americano. Nessa publicação, a Casa Branca disse no X que se ele fez tatuagens como a do MS-13, bate em mulheres como a MS-13 e desrespeita a lei como a MS-13, então ele provavelmente é da gangue. O post trazendo ali, a gente está vendo essa imagem do Trump segurando a foto de um punho fechado em que tatuagens de sílabas e números feitos nos dedos ali formam essa inscrição do que seria o número da gangue, mas a imagem está mostrando ali só uma mão, um punho. Muita gente nos comentários, muitas pessoas nos comentários, inclusive dizendo que essas imagens podem ter sido alteradas digitalmente, claro, sem nenhuma questão concreta em si, professora, mas a gente vê essa movimentação ali de argumentos frágeis sendo trazidos para uma questão que o professor levantava aqui, que muito se parece ser Trump não querendo admitir um erro. Assim como mais cedo a gente viu também a Casa Branca fazendo uma publicação do New York Times, alterando a manchete falando sobre esse caso, dizendo que ele nunca mais retornaria. É uma dificuldade de botar um pé atrás, professora? Como é que a senhora avalia esse caso? Uma boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que a gente pode dividir essa questão em duas partes, né? A primeira é que a gente tem tido cada vez mais indícios de que de fato foi um erro, né? Eles falam em um erro administrativo, então, ou seja, ele não deveria ter sido deportado, ainda mais nas condições que foi realizada a ação. Então, ao invés de, enfim, voltar atrás, pedir desculpa, o que o Trump faz é divulgar essa imagem, que acho que ela tem duas partes. A primeira a gente não tem certeza se essa imagem é de fato dele, porque é uma mão, enfim, descontextualizada, e aí apela para essa questão das gangues, etc. Mas eu vou pensar uma coisa que é a seguinte, provavelmente não é. Mas mesmo que fosse, não existe nenhuma possibilidade da gente imaginar que uma pessoa seja deportada ou ela seja até julgada ou receba uma sentença porque ela porta tatuagens. Isso não faz o menor sentido. Isso ela é algo inadmissível do ponto de vista de pensar em qualquer regime democrático. Por quê? Porque a pessoa pode ter uma tatuagem, ela pode ter feito isso, enfim, quando era até de uma gangue, ou quando não era, ou até sem saber que era de gangue. Enfim, isso não faz o menor sentido, porque você simplesmente está, de uma certa maneira, condenando previamente uma pessoa por uma coisa que ela tem na pele. Enfim, isso é muito grave, né? Isso é muito grave, é muito perigoso, abre precedentes para diferentes violações de direitos individuais, de direitos humanos. Então, acho que o ponto provavelmente essa não é a foto correta, não é a imagem, tem manipulação. Mas mesmo que não fosse, isso não seria um indício de que essa pessoa pertence a uma gangue. Para isso, a gente teria que ter um processo legal, a gente teria que ter provas, a gente teria que ter o espaço para que ele pudesse se defender. E aí, se fosse sentenciado, que ele tem um envolvimento com gangues, etc., você teria outros mecanismos. Então, ou seja, mostrar uma foto para dizer que alguém é culpado e que isso automaticamente liberaria os Estados Unidos para uma ação autoritária, isso é muito abusivo. Existe um processo correto a ser seguido ali, né, professor? Eu aproveito até para te pedir aqui, para a gente entender até se existem precedentes nesse sentido de queda de braço com a Suprema Corte, se num caso como esse, Trump pode simplesmente desrespeitar decisões vindas da Suprema Corte. Como que a gente pode avaliar dentro do processo legal que existe hoje para avaliar casos como esse os posicionamentos do Trump? Tem acho que duas coisas também para a gente olhar. A primeira é que a gente está falando no caso de
uma deportação, né, para El Salvador. E no caso de El Salvador, a gente tem práticas que são muito próximas com o que o Trump está fazendo. Então, a gente tem um sistema e um processo de prisão em massa, principalmente de homens jovens, sobre a justificativa de que esses homens deveriam ser presos porque eles fazem parte de gangues, porque portam tatuagens. Isso é uma coisa comum em El Salvador. A meu ver, o que o Trump está fazendo é importar um tipo de prática que ela já é condenada, a gente já tem, enfim, digamos, o mundo inteiro está alerta em relação a essa prática, a gente tem uma construção de um super presídio, encarceramento em massa, uma grande quantidade da população sendo encarcerada, principalmente homens jovens, e, infelizmente, com um certo apoio da população, né? Então, a população tem apoiado essas práticas, porque se vê numa situação de desespero em relação à violência e acha que essa é a única possibilidade de lidar com a violência. Agora, a gente já tem casos, inclusive, que denúncias de que o governo de El Salvador teria feito, inclusive, acordos diretamente com as gangues para conseguir reduzir criminalidade, para conseguir reduzir violência. Resumo da história. Pode ser que parte, inclusive, desse relativo digamos, momento de paz, em alguns contextos específicos, tenha mais a ver com acordos que foram feitos de maneira ilegal e sem transparência do governo com as gangues, do que do encarceramento em si. Então, isso é altamente preocupante. Agora, o que o Trump faz é importar e testar isso nos Estados Unidos. Isso é novo, isso é uma coisa que a gente não tem muito, digamos, historicamente a gente não tem um precedente em relação a isso. Agora, o que a Suprema Corte poderia fazer é, de alguma maneira, colocar limites, não para isso só, mas para várias das ações do Trump, que elas são inconstitucionais. Mas isso não está acontecendo. Hoje, infelizmente, não há muita resistência, nem por parte do próprio Partido Republicano, nem por parte dos democratas e nem por parte da Suprema Corte em relação ao abuso de autoridade que o Trump vem fazendo. E o que eles chamam, né, o Trump tem usado um expediente que eles chamam de executive orders, né, que seria alguma coisa parecida com o Brasil, né, como, por exemplo, um decreto presidencial, algo desse tipo. Então, mesmo isso tem limites, tem coisa que ele pode fazer, mas mesmo assim existem limites, né? E ele está falando em fechar agências que só poderiam ser fechadas com o aval do Congresso, determinadas ações que só poderiam acontecer com o aval do Congresso, e ele está avançando. Então, eu acho que tem um clima aqui do ponto de vista teórico, se for pensar do ponto de vista legal, ele não poderia fazer. Agora, do ponto de vista da realidade, do ponto de vista político, ele está fazendo, porque tem muito pouco espaço e muito pouca intervenção de resistência para o governo Trump.